Lugano? É outro também que eu não tenho dúvida que volta. Foi bom você até se lembrar, tinha esquecido de falar do Lugano. O Lugano é um ídolo nosso, né? Eu lembro da contratação do Lugano, que foi escondida. Naquela época eu era diretor financeiro e o presidente era o Marcelo Portugal Gouveia. Aí o Marcelo me chamou na sala dele, isso foi em 2003. Ele me chamou na sala dele, me entregou uma folha de fax, toda em espanhol. Eu falei, o que é isso, Marcelo? Ele falou, só eu e você sabemos, nem a minha secretária sabe, eu não quero que você conte para ninguém. Transforme esses apontamentos aqui em espanhol num contrato que eu vou contratar esse jogador. Eu lembro que ele falou assim, não é problema seu, você é diretor financeiro. Tá bom, aí eu montei todo o contrato, né, para contratar o Diego, peguei para ele e dias depois, como surpresa, ninguém aqui sabia. Quando o Marcelo mandou o jogador, que era um garoto, ele tinha a experiência do Diego naquela época. Ele tinha jogado numa seleção uruguaia de juniores, nada mais que isso. E muito bem, tinha sido indicado pelo Figuer, que é uruguaio também. Falou, esse rapaz tem futuro. Tá? E o Marcelo Portugal Gouveia se entusiasmou com isso aí. Quando ele trouxe para cá, o pessoal já começou a olhar feio, né? E aí, o dia que ele treinou foi um desastre. Ele não sabia nem parar uma bola. Foi um negócio assim, o pessoal falava, olha que o homem contratou, não sei o que e tal. O pessoal fala mais, né? Aí, o que acontece? Ele, primeiro, tinha um nível intelectual, tem até, né, hoje, né, um nível intelectual bastante elevado, uma garra fortíssima, uma determinação, ficou logo amigo do Rogério, do pessoal, e começou a ter a mesma linha, se matava de treinar, acabava o treino, continuava treinando, e começou a crescer. Aí, tá melhorando, então, colocaram para jogar nos primeiros jogos, foi treinando, aí acabou entrando no time, e depois não saiu mais, né? E o Rogério, o Rogério gosta muito do Diego. Esse é outro que não sai daqui. São Paulino, dá declaração lá fora, ficou bravo com o negócio do estádio. O Diego tem algumas coisas sensacionais. Na Copa, a canequinha dele tinha um adesivo do São Paulo. Exatamente. Esse é outro, né, que a gente tem um carinho especial. Mas o Diego tem algumas coisas interessantes. Primeiro que como jogador, né, ele era muito importante dentro do elenco, dentro do time que jogava, porque ele era um dos comandantes, né? Ele é um jogador inteligente, tem um nível intelectual bastante elevado, cultural também, teve sua formação, estudou, né? O pessoal dos uruguaios, dos argentinos tem, normalmente tem uma formação cultural mais profunda, né? E então ele tinha um comando muito grande, né? Tal, e brigava, não se conformava nem em empatar, ele queria ganhar todas. E dentro do campo ele era um chato com o adversário, ele grudava no cara, ele ficava no ouvido do cara e falando, xingando, vou te quebrar, vou fazer isso, fazer aquilo. O cara começou a chorar, o cara aumentava, né? E então esse tipo de jogador para nós foi muito importante. Nós ganhamos aquele campeonato mundial sem dúvida nenhuma. Um dos grandes responsáveis foi o Diego Lugano, né? Então essa era uma coisa, esse é um registro que eu tenho muito grande. Outra coisa que também mostra o amor que ele tem pelo São Paulo Futebol Clube, que sempre teve pelo São Paulo, o Diego Lugano não trocava a camisa com os outros. Não, nunca deu a camisa do São Paulo. Ele guardava todas as camisas e falava, isso aqui é uma coisa sagrada, não tem que dar para os outros. Ele falava, não trocava as camisas, guardava. Aí chegava no fim do ano, ele juntava todas aquelas camisas, levava para o Uruguai, para a cidade dele, que hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior reduto de São Paulinos fora do Brasil. Todo mundo torce para o São Paulo naquela cidade do Diego Lugano. E ele levava as camisas do São Paulo, chegava no fim do ano, tinha aí 50, 60, 80 camisas, levava e distribuía para os amigos, para o pessoal lá do Uruguai, que é todo mundo São Paulino, né? Então a gente, às vezes, quando vai para o Uruguai, a gente vê que tem uma turminha de São Paulino torcendo lá, que são uruguaios, é um negócio assim, como tem no Japão. O Japão também foi uma coisa maravilhosa, quando nós fomos para lá em 2005, para disputar o Campeonato Mundial, tem uma torcida independente no Japão. E alguns são
brasileiros que se radicaram lá, mas tem um monte de japoneses que não sabem o que é. E eles iam no trem, ficavam. E lá era o negócio da FIFA muito visto, não deixava ninguém entrar no trem. Eles ficavam lá na porta, a gente parava, quando se acabava, o ônibus parava para conversar com eles, para dar chaveirinho, essas coisas nada todas, né? E, então foi uma coisa que me impressionou muito também essa. Mas voltando para o Diego foi um ídolo maravilhoso, e eu não tenho dúvida que o Diego volta lá. E eu acho que ele vai se radicar no Brasil. No começo, eu lembro que ele comentava que a esposa dele veio muito apavorada para cá. Porque no Uruguai tinha aquela, hoje já não tem mais tanto, né? Mas há uns anos atrás havia se falava muito que a violência em São Paulo era muito grande, né? Hoje, né, a gente eu acho. Mas melhorou muito. Hoje não tem mais aquele negócio de falar em estacionamento que vai tomar tiro, essa coisa. Naquela época tinha isso, né? E a esposa dele veio para cá apavorada. De tal sorte, eles moravam aqui nas Perdizes, ela não saiu do apartamento nos primeiros dias, né? Aí depois, ela foi ficando amigo, o brasileiro é ótimo, né? Foi tendo amigos, os jogadores, o pessoal da vizinhança. E na hora que ele foi para a Turquia, ela teve uma resistência muito grande, ela não queria ir embora. Ela estava muito adaptada aqui no Brasil. O filho também, então havia uma adaptação muito grande. Então eu acho que o Diego Lugano, quando voltar, com ele vai acontecer a mesma coisa, por exemplo, que aconteceu com o Pedro Rocha. Acaba se radicando no Brasil, já nunca mais saiu do Brasil. O Dario Pereira também, veio para cá, até hoje está no Brasil. Né? Eu acho que um dia não vai acontecer isso também. Agora falando do senhor, como e quando o senhor falou, não, quero trabalhar no São Paulo, como o senhor entrou aqui? Essa é uma história muito gostosa. Bom, primeiro meu pai era sócio de São Paulo, né? Meu pai já falecido, meu pai era médico e era de uma época em que não tinha São Paulo. Meu pai se associou ao São Paulo em 1942. Tem até hoje guardada a carteirinha de couro dele, uma carteirinha pequenininha, bonitinha. Então, essas coisas foram se consolidando. Nos anos 70, quando o governador Lauro Natel assumiu aí pela segunda vez o governo de São Paulo, os filhos dele, eu tenho uma relação antiga com os filhos dele, são meus grandes amigos, eu sou inclusive padrinho de casamento de um deles, Maurício. Maurício também é meu padrinho de casamento, então sempre teve uma ligação muito próxima. E o governador me convidou, na época eu fui oficial de gabinete do governador Lauro Natel, no governo. E, obviamente, estávamos em casa do ponto de vista de São Paulo. E ele que me trouxe para o Morumbi nos anos 70, né? Mais como colaborador, mais como sócio e tal. E a partir de 80, 81, me convidaram para ser diretor adjunto.